Olá, tudo bem? Obrigado pela sua participação, pelo interesse. Hoje a gente vai falar sobre as 4 barreiras principais que detêm, né, ou que impedem a inovação numa grande empresa. Se você acha que tem alguém que precisa saber sobre isso, está enfrentando dificuldades, está com problemas hoje, fica reclamando, nossa, eu preciso inovar, mas não consigo, sou um intraempreendedor ou uma intraempreendedora, não sei como fazer, o que está, de repente, me travando, eu não consigo enxergar, avisa aí, chama para a live, dá tempo. Se você não está ao vivo, está escutando depois, pode fazer pergunta, quem está aqui também, eu estou aqui nos estúdios da FIAP, ao vivo. Se quiser fazer pergunta, manda perguntas. A pergunta, não existe pergunta besta, a pergunta boba é aquela que não é feita. Pode perguntar, vamos discutir, vamos conversar. Eu vou separar um pedaço no final para interagir, para responder as inquietações que você tem. O objetivo aqui é falar um pouco sobre a minha experiência e poder ajudar você que está aí. Antes de mais nada, deixa eu contar um pouco sobre mim. Essa aí está nesse computador, a minha trajetória, a minha carreira. Então, minha formação, eu fiz uma formação em administração, um pedaço em direito, depois tenho especialização em marketing digital pela Hyper Island, que é uma escola da Suécia, também em Stanford, cursos de inovação. E a minha trajetória profissional ela é bastante variada. Ela tem 25, 26 anos em grandes empresas, né, grandes multinacionais, como Ford, DirecTV, Nestlé, Diageo, onde eu tive papéis tanto no Brasil como na América Latina, e nos últimos 4 anos em startups. Eu tenho ajudado a acelerar startups nos últimos 4 anos. Então isso me dá um ponto talvez privilegiado de entender a inovação de dentro das empresas e de fora das empresas, né, num ambiente startup empreendedor. Eu gosto de falar acho que todo mundo tem falado muito,
Cara, o mundo VUCA, BANI, tantos termos que têm ecoado por aí, né, que o mundo tem se transformado, está muito acelerado. Eu vou voltar bem lá para trás com Zygmunt Bauman, que é um filósofo, que diz o seguinte: vivemos tempos líquidos, nada é para durar. Isso acho que reflete bem, ou resume bem numa frase, o que está acontecendo hoje, que é aqueles tempos onde eu sou geração X, os tempos onde eu comecei a trabalhar, as coisas eram muito estáveis, né? Perduravam muito, dava tempo da gente fazer literalmente uma receita de bolo, né? Então, eu vou fazer uma inovação, um novo produto, eu consigo escrever, publicar um livro e várias pessoas vão seguir aquilo. Hoje a dinâmica está tão rápida que é muito difícil, cada vez mais rápido. Quando a gente acredita que se está preparado, que está pronto, mudou tudo outra vez. Então hoje o mundo é muito líquido e a nossa capacidade de se transformar ao longo do percurso é mais importante do que nunca. Outra analogia que eu gosto de usar para essa frase do Bauman é o alvo. Então, se no passado, né, e vamos pensar talvez até antes de pandemia, depois de pandemia, eu acho que tem, né, um recorte bastante importante aí, a gente tinha alvos. Então o alvo podia ser minha concorrência, né, ou o meu mercado-alvo, ou o meu consumidor, meu target consumer, meu consumidor que eu estou buscando. E o que aconteceu? Com a pandemia e após a pandemia, esse alvo começou a se mover. Então hoje é muito mais difícil eu fazer uma previsão, né, eu fazer um planejamento a longo prazo. Hoje eu tenho que trabalhar e operar muito mais em projeções, né, em ciclos curtos, porque tudo muda muito rápido. Então colocar toda uma máquina, toda uma estrutura, uma preparação imensa para um determinado contexto pode ser quase que inútil hoje, porque quando eu preparo tudo aquilo, né, todo o ecossistema, toda a máquina para mirar naquele alvo, de repente o alvo mudou. E aí? O que a gente faz? Planejamento ou projeções para ciclos mais curtos. Super importante. Queria fazer uma pergunta para vocês. Eu vou fazer várias perguntas ou provocações, se vocês preferirem, ao longo dessa conversa. Para ficar menos um monólogo e mais um diálogo. Diz para mim, você é um profissional flexível ou que se adapta? Que tipo de profissional que você é? Ou melhor, que tipo de profissional você acha que é importante para as empresas? Aquele flexível ou aquele que se adapta? Conta para mim. Vou dar um minutinho aqui para vocês responderem aí no chat, tanto no LinkedIn quanto no YouTube. Me contem. E aí, gente? Tem mais gente no LinkedIn do que no YouTube. Legal, bacana. Estou recebendo aqui informações da produção. E aí, ser flexível ou ser adaptável? O que você acha? O que você acha mais importante para os negócios de hoje? Ó, tá chegando aqui gente falando flexível, adaptável. Vocês estão vendo essa imagem? Essa imagem é uma plantação ou um campo de bambus. O que é o bambu? Ele ilustra pessoas que são flexíveis. O que é ser flexível? Flexível é quando eu estou parado, eu estou em pé, eu vou dobrar e quando eu solto, o que acontece? Volta. Esse era um tipo de profissional muito comum acho que na estação, para dizer assim, passada. Porque pessoas que eram flexíveis. Olha, eu sou flexível, eu vou escutar o que você falou, mas depois eu volto para o meu estado original. O profissional que faz inovação e o profissional hoje que é muito buscado pelos negócios e pelas empresas é o profissional que se adapta. Vocês já escutaram falar sobre o líder antifrágil? O líder antifrágil é aquela pessoa que consegue entender contexto e ir se moldando
aos contextos. Ó, adaptável, legal, boa, muita gente respondendo adaptável, exatamente. Adaptar-se hoje é preciso, porque se eu não conseguir me adaptar a um novo contexto, eu simplesmente for somente flexível, eu vou voltar para a posição original. Então imagina que o mundo está mudando, eu vou lá escutar o mundo e depois eu volto, só que o mundo já veio para cá. E aí? Eu preciso me adaptar, eu preciso acolher aquilo que está acontecendo no mundo, me adaptar, entender esse contexto e praticar esse contexto. Profissional adaptável é o profissional necessário hoje. Antes da gente entrar mais profundo, então falamos um pouquinho de contexto, que acho que é sempre bom. Vamos falar um pouco sobre diferenças de empreender e intraempreender. Alguém arrisca, você aí arrisca, quais são as duas grandes diferenças entre um empreendedor e um intraempreendedor? Lembrando que o intraempreendedor é aquele empreendedor corporativo, aquela pessoa que está inovando dentro de uma empresa. Então ela é chamada de intraempreendedor, é uma modalidade do empreendedorismo. Alguém arrisca as diferenças? Vamos ver aqui. Me contem, pode colocar aí nos comentários, no chat do YouTube, o que vocês acham que é a diferença? Não sei também, a palavra intraempreendedorismo é uma palavra que ela é um pouco nova ainda, ela não é, se fala muito inovação. Para mim, inovação é uma modalidade do intraempreendedorismo. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, comentários. Empreendedor inventa, intraempreendedor adapta. Interessante. Eu fui um intraempreendedor durante, quem falou aqui? Lucas, eu fui um intraempreendedor durante 25 anos em grandes empresas. E nos últimos 4 anos eu tenho empreendido em startups. Existem duas grandes diferenças entre esses dois papéis: recursos e liberdade. Quando você é um intraempreendedor, você está dentro de uma empresa e você precisa inovar, o que você tem muito acesso? Recursos. Então, se eu tenho um pepino de tecnologia, eu vou no departamento de TI. Eu preciso contratar alguém, eu vou lá no RH, eu quero entender um pouco mais sobre o PNL, como é que eu vou calcular se essa inovação que eu estou fazendo vai dar retorno financeiro ou não. Eu tenho alguém especialista em finanças. Então eu tenho outros departamentos, outras especialidades ao meu serviço. Eu tenho acesso a recursos e recursos financeiros também, né? Eu tenho uma verba ou não, mas a empresa, né, provê esses recursos. Mas eu tenho pouca liberdade, porque dentro de uma empresa eu estou sujeito a processos, fluxos, regras, normas. Se é uma empresa multinacional, que foram as empresas onde eu trabalhei durante esses 25 anos, haviam coisas muito difíceis de mudar, porque eram processos globais ou regionais, né, ou mesmo nacionais. Você tem que aí percorrer esses caminhos, entender e buscar brechas para conseguir um caminho. Já no empreendedorismo, é exatamente o oposto. Quando você empreende, você tem muita liberdade, afinal, eu estou fazendo uma disrupção, eu estou criando algo novo, eu sou eu comigo mesmo, ou eu e poucos, logo eu consigo ter bastante liberdade. Porém, eu tenho pouco acesso a recursos. Porque diferente quando eu estou dentro de uma empresa, eu não tenho muitas pessoas, eu não tenho as áreas. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu saí do mundo corporativo, eu fui para uma startup de 13 pessoas. Os recursos eram absolutamente escassos. Não tinha budget, não haviam todas as disciplinas à disposição. O que isso leva a você? A você ser, de verdade, como alguém falou aqui, multitask. Né? Você ser multitarefa, você sair daquela caixinha só de marketing, só de vendas, só de negócios, só de trade, só de finanças, só de supply, só de procurement ou compras. Você acaba fazendo um pouco de tudo. Então você tem um leque muito mais abrangente. Um intraempreendedor pode ser um bom empreendedor? Sim, mas a dinâmica é completamente diferente e vice-versa. Então são duas dinâmicas bastante diferentes. Faz sentido isso para você? Aqui a gente vai falar do intraempreendedor, que é a pessoa que precisa inovar e quais são as barreiras, as principais barreiras que ela encontra.
Aqui uma comparação rápida entre esses dois ecossistemas, né? O ecossistema corporativo ou de uma empresa e o ecossistema de uma startup, né? Onde o empreendedor, né, precisa habitar. Então, enquanto um tem muita liberdade, o outro tem uma liberdade controlada, né? Que são as empresas. Foco no crescimento, foco no lucro. Não sei se vocês já fizeram essa reflexão. O que uma startup precisa? Uma startup, ela precisa crescer. Todo o foco dela é no crescimento. Já uma empresa estabelecida, ela está muito focada no lucro. Ela já tem geração de caixa, ela já tem uma equipe, ela já tem processos e estrutura. A startup não tem nada disso. Então o foco dela é crescimento. Por isso que a gente escuta, é muito comum, olha, a startup recebeu um investimento e continua perdendo dinheiro, porque ela continua pedalando para buscar crescimento, para conseguir engatar e buscar crescimento. Já um negócio estabelecido, ele precisa buscar lucro. Por isso ele tem muita aversão ao risco, que é o que a gente vai falar já já. Uma empresa, né, uma startup, mais foco na estruturação, enquanto o outro ambiente mais estruturado. Um ambiente empreendedor, ele vai construir metodologias, enquanto um ambiente já estruturado de uma empresa já tem todas essas metodologias. Logo, eu preciso entender como funcionam fluxos e processos para conseguir navegar e muitas vezes questionar, que é uma das barreiras que a gente já vai ver. Talvez um dos pontos mais importantes e diferentes entre esses dois universos seja a relação com a falha. Enquanto no mundo empreendedor a falha é considerada um aprendizado, no mundo corporativo, ou no mundo de uma empresa, a falha é muitas vezes penalizada, né? Então passei muitas vezes por isso. Quando você quer inovar, propor alguma coisa nova, você vai estar correndo risco, você vai entrar num ambiente de risco. E quando você entra num ambiente de risco, a falha é possível, há uma potencial falha. Logo a gente precisa fazer muito juízo de o pensamento se, olha, vale a pena eu tomar esse risco ou não. Já vamos falar mais sobre isso. Falando sobre riscos, eu escutei essa frase, eu não lembro quanto tempo atrás, mas eu gostei muito dessa frase e eu trouxe aqui para fazer uma provocação. Nesse mundo extremamente líquido, volátil que a gente vive hoje, não assumir um risco pode ser o maior risco para o seu negócio, pode ser o maior risco para a sua carreira, pode ser o maior risco para a sua área, pode ser o maior risco para o seu produto ou serviço. Porque o mundo é muito dinâmico. Quantas startups hoje estão fazendo a mesma coisa que a sua empresa está fazendo ou tem feito nesses últimos anos? Com uma grande diferença. O objetivo dela é crescer e destruir o seu negócio. Se a gente hoje, dentro dos negócios estabelecidos, a gente não conseguir abrir a cabeça e conseguir assumir um determinado nível de risco, a gente vai ter problema. Isso é um fato. Então deixo essa provocação para você. Outra, eu queria aqui fazer uma... E aqui eu trago, eu brinco, eu gosto de falar das verdades inconvenientes. Inclusive, eu tenho uma coluna na HSM Management, o artigo desse mês vai se chamar As Verdades Inconvenientes. Aqui eu trago uma delas. Não sei se você já pensou sobre isso, mas inventar, criar, inovar, empreender tem a ver com ineficiência. E é aí onde eu acho que é uma área, para quem está tão preocupado com inteligência artificial, o que a inteligência artificial traz? Ela traz muito um olhar do passado e traz um olhar muito de eficiência. Reparem, se eu vou fazer algo novo, quantas vezes a pessoa que foi inventar um celular errou para chegar no celular? Uma pessoa para criar uma caneca, quantas vezes ela errou para criar essa caneca? Para escrever esse livro, quantos rascunhos eu fiz para criar esse livro? E assim por diante. A ineficiência é parte de um processo de inovação. Isso é um insight, é uma provocação muito importante. Porque quando a gente está dentro de uma empresa, a gente está muito habituado não, eu preciso fazer tudo com eficiência, tudo tem que ter KPI, né? Tudo tem que ter uma métrica, eu preciso ter assertividade. Quando eu proponho alguma coisa, olha, o que esse produto vai vender, o que esse serviço vai virar, né? Quais são as minhas projeções.
Gente, cada vez mais nesse mundo líquido, nesse mundo incerto, é dedo no vento. Então, eu diria para vocês, a provocação que eu deixo é: se preocupem menos com KPIs e mais com indo aprendendo no caminho, porque será ineficiente. Para acertar uma, às vezes a gente precisa errar 4, precisa errar 5. Se numa empresa tradicional eu costumava fazer 3, 4 testes por ano e eu fazia grandes testes, o que eu aprendi no mundo startup? Hoje eu faço 8, 10 testes por semana, testes pequenos. Eu testo pequeno, aprendo rápido. Eu não faço grandes testes, eu não coloco grandes investimentos, ciclos mais curtos. Isso é um grande apoiador da inovação, porque acreditem, inovar tem a ver com ineficiência. Bom, existem N metodologias falando sobre inovação. Elas são boas, elas são ruins, não importa. Eu acho que é sempre bom a gente olhar o que está aí e entender, mas o que eu gosto sempre de falar e provocar é: cuidado ao adotar uma só metodologia, porque a metodologia ela foi desenvolvida para atacar um determinado tipo de problema. Será que o problema que você tem, o desafio do teu negócio hoje, foi considerado quando essa metodologia foi criada? Talvez sim, talvez não. Então, eu convido vocês a sempre ter um olhar muito curioso em metodologias, sempre entender, observar, mas eu sempre acreditei que a metodologia, para o meu desafio, às vezes é uma combinação de algumas metodologias. Então, o inovador, o intraempreendedor ou intraempreendedora ou inovadora tem que ser uma pessoa curiosa, sempre. E eu uso esse exemplo aqui para a gente entender um pouco o que é inovar, né? O que é intraempreender. No eixo X, para quem faltou na aula de matemática, é o eixo horizontal, e no Y, que é o vertical, para quem perdeu a mesma aula, a gente tem risco, aí na horizontal, e potencial, né? No outro eixo. Se eu faço um determinado projeto dentro da minha empresa que tem baixo risco e baixo potencial, gente, isso para mim é dia a dia. Se eu tenho um projeto de alto potencial e baixo risco, cara, juro, eu vou contar um segredo aqui. Me conta o que você criou, eu nunca vi. Algo que tem alto potencial de crescimento, alta lucratividade, é sensacional e não tem risco, eu quero saber, eu não conheço. Na outra ponta, algo que tem muito risco e baixo potencial, também é uma loucura. Se você está nessa zona, sai fora, porque aí você está na zona perigosa. Não queremos estar nesse lugar. Aonde está a zona da inovação? Ela tem um risco, que não é um risco baixo, é um risco médio-alto, afinal a gente está entrando numa área de desconforto, e ela tem alto potencial. Então, exatamente o que eu falei. A gente está numa área de desconforto. Deixa eu contar um segredo para vocês. Inovação, intraempreendedorismo, empreendedorismo tem a ver com desconforto. Se tem a ver com ineficiência, tem a ver com desconforto. Quem não consegue lidar com essas duas palavrinhas, ineficiência e desconforto, vai ter problemas para inovar. Porque não tem como. Se eu estou fazendo algo novo, eu estou entrando em desconforto. Vocês já devem ter ouvido, se não, eu recomendo buscar a curva dos early adopters, né? As pessoas que adotam primeiro uma inovação. Geralmente são pessoas que estão dispostas a risco. Quem de vocês comprou um Bitcoin quando ele foi lançado? Né? Tem muita gente que se arrepende hoje. Hoje ele está valendo 30 mil, não sei se são dólares ou reais. Quando ele foi lançado valia 200. Mas na época que ele foi lançado, ele não era nada físico, literalmente uma fumaça. Quem teve coragem de comprar? Quem teve coragem, eu não sei quantos anos atrás, de entrar num carro de um estranho que nunca havia visto na vida? Hoje a gente entra num Uber com toda tranquilidade. Quem tinha coragem de ir num apartamento, alugar um apartamento de uma pessoa que nunca viu? Hoje a gente vai no Airbnb. Por quê? Porque muita gente já usa, muita gente comenta. Então a gente tem mais conforto. Então a zona de inovação é uma zona de desconforto, é uma zona de ineficiência. Quantos testes vocês acham que foram feitos para que fosse lançado um Facebook, um Google, o próprio Google Glass? Eu acho que é um excelente exemplo do Google,
que lançou, o produto não estava 100% pronto, foi a mercado, não rolou, recolheram, e agora a Apple está lançando um óculos, não sei se vocês viram recentemente o anúncio da Apple, provavelmente o Google logo mais virá também. Então, muito comum em startups, empresas mais inovadoras, fazerem testes na real. Não fazer aquele teste todo elaborado, 10 mil pesquisas, $1 milhão, deixar tudo muito certinho e aí lançar. Eles aprendem fazendo, eles tomam desconforto, eles estão preparados para a ineficiência, faz parte do processo de inovação. Faz sentido, gente? Deixa eu parar aqui para tomar uma água, ver se temos perguntas, comentários. Vocês podem ir disparando aí, tá? Os comentários. Ou as perguntas que eu vou respondendo. Deixa eu ver aqui. Nossa, tem o Lucas aqui, o Lucas. A grande diferença é que o intraempreendedor perde o emprego, o empreendedor vai à falência. Então, Lucas, eu acho que uma jornada de empreendedorismo é uma jornada muito árdua e você tem que ter disposição para. Então, faz parte do jogo. E hoje, muitos empreendedores, a gente costuma, eu vou te dar um dado, vocês sabem qual que é a relação de startups, quantas startups precisam ser criadas para nascer um unicórnio? 900. Dado da Endeavor, não é o meu dado da Endeavor. 900 startups para um unicórnio. É a mesma coisa que quantos jogadores precisam nascer para gerar um Neymar, para gerar um Messi. É o mesmo jogo. Quando você está na empresa, hoje em dia, a gente tem um falso conforto, sensação de conforto. Mas exatamente, acho que aqui tem uma geração ou uma relação risco-retorno que também precisa ser sempre bastante considerada. Deixa eu avançar aqui. Eu gosto muito de falar, quando a gente fala sobre inovação, eu gosto muito de usar dois termos, inovação e renovação. Você já ouviu falar do termo renovação? Olhando esses produtos, esses serviços que eu coloquei na tela, o que você acha que é inovação que tem a ver com desconforto e tem a ver com ineficiência para que seja gerado um produto novo? E o que foi uma renovação? O que é uma renovação? Renovação são aqueles produtos ou serviços que são extensões de linha, eles não tomaram risco, eles não criaram algo novo. O que é uma inovação e o que é uma renovação nesse slide? A inovação está em cima ou embaixo? O que vocês acham? Me contem, eu vou lendo aqui, enquanto isso eu vou lendo aqui as perguntas. Marcelo, já vamos falar sobre metodologias ágeis. Boa, exatamente. Muito importante as metodologias ágeis para aprender rápido, errar rápido, aprender rápido. E aí, gente, o que é inovação, o que é renovação? Opa, fui para o lado errado. O de cima é inovação, os de baixo são renovação. Por quê? O Airbnb, eu já tinha dado até a letra agora há pouco. O Airbnb, quando ele saiu, era algo completamente fora de questão. Quem iria se hospedar na casa de um estranho, que eu nunca vi, que ele colocou fotos, ninguém tinha ido ainda, e eu fui lá e na boa. Hoje isso é muito normal. No começo era extremamente desconfortável. Nespresso, eu trabalhei na Nestlé, faz parte da minha jornada. Eu tenho quase convicção que Nespresso foi a última inovação feita pela Nestlé. Inovação, conceito inovação, que gerou desconforto. Por quê? Antes de Nespresso, as pessoas tomavam café torrado e moído, ou no máximo um Nescafé, que era aquele café solúvel. Não tinha outro jeito de tomar café. Nespresso trouxe um novo jeito de se tomar café, através de uma máquina onde eu colocava uma cápsula e saía o café. Um jeito completamente diferente. Eu não conseguia cheirar aquele café, eu só via depois dele feito. Eu precisava ligar na tomada, era outro processo. Ele gerava um desconforto, nossa, mas eu gosto de passar o café.
né, não de fazer o café numa máquina. Então ele gerou desconforto, desconfiança. A Notco, trazendo produtos, né, como leite, maionese, sorvete, 100% plant-based, ou à base, né, de vegetais. Uma coisa completamente que a gente falava, uou, eu não sei se você já provou. E se você ainda não provou uma maionese da Notco, um sorvete que não é feito de leite, ou o próprio leite que não é feito de, né, de derivado, não vem da vaca, você provavelmente, quando vai no supermercado, você vai pegar e fala, opa, peraí, mas será que esse negócio é bom? Não gerou desconforto? Não gera uma certa desconfiança? Tem inovação aí. Já na parte de baixo, a gente está falando de evoluções. Então, quando a gente coloca um aspirador robô, ele é uma grande transformação? Não. O aspirador já era uma coisa comum. Todo mundo, muitos de nós têm um aspirador em casa. Agora eu tenho um brinquedinho ali que vai sozinho, né? Um aspirador robô. Ele gera desconforto? Não, eu sei a função de um aspirador. O Disney Plus ou todos os canais de streaming, ele gerou desconforto? Não, ele me deu muito mais possibilidades de eu não precisar fazer uma TV por assinatura, de eu conseguir ter os conteúdos que me interessam. Então eu vou lá, existe desconforto? Não, existe praticidade. Né, aqui eu trago o Doritos, quando ele lançou, falando essa semana, se comemorou também, né, o dia do orgulho, né, o LGBTQI+, então Doritos, não esse ano, mas em anos passados, lançou uma embalagem comemorativa a esse dia. Isso é uma inovação? Não, é um produto, ele foi uma embalagem. Então isso não é inovação. Se você na sua empresa está mudando a embalagem, dando nome diferente para o produto, gente, está tudo bem, mas isso não é uma inovação, isso é uma renovação. E está tudo certo. Só que a gente precisa separar. Inovação vem com desconforto na mochila. Não tem como. Bora lá. Então, o que é a minha definição? As pessoas acabam me perguntando qual que é a minha definição de inovar. Essa é a minha definição de inovar. É a combinação da coragem para fazer o que precisa ser feito com a tolerância ao desconforto que essas ações vão gerar em você, na sua empresa, no seu chefe e nas pessoas, e no seu consumidor. Então tem uma combinação de coragem, o nível de apetite ou de coragem que eu quero propor isso, com o desconforto que eu sei que vai gerar. Ah, Vacla, mas eu não quero gerar desconforto. Tudo bem, você pode fazer uma renovação e está tudo certo. Se eu olho hoje para as grandes empresas de bens de consumo especialmente, eu posso aqui Mondelez, Johnson, a própria Nestlé, Diageo, Pernod, N empresas, posso passar o dia aqui falando, eu não vou conseguir pensar numa inovação, eu vou pensar sempre em renovações. E está tudo bem, eu ganho mercados incrementais, mas eu estou abrindo um novo mercado, eu estou tomando algum risco. Isso quem tem feito são empresas mais digitais, que têm tomado grandes riscos, que têm abraçado inteligência artificial, NFT, N tecnologias novas que ainda não são conhecidas. Isso é tomar um risco, é buscar um desconforto. Pode dar ruim? Pode. Pode dar bom? Também. Qual que é o nível de desconforto que você ou a sua empresa estão dispostos a tomar? É uma reflexão que cada um de nós tem que fazer. Mas se a gente, dentro de uma cadeira de inovação, quer fazer coisas diferentes, prepare-se, desconforto à vista. Bora lá, agora vamos falar das 4 principais, né, nessa etapa final aqui do nosso papo, 4 grandes barreiras que têm sido assim super importante, né, e na minha experiência como intraempreendedor, né, de transformações digitais também que eu fiz, tanto no Brasil como na América Latina, sempre se colocaram diante de mim de uma forma bastante grande. Tempo, e eu vou falar de cada uma delas, capital, recursos e metodologias. Vamos visitar cada uma delas. Eu vou começar pelo tempo. O tempo é uma barreira que muitas vezes ela não é considerada. E o que eu quero dizer com tempo? Hoje, se vocês repararem, a gente está vivendo no mundo, né, e a gente falou sobre isso, num mundo muito mais desafiador, muito mais acelerado, e onde a gente tem menos recursos prontos para atacar esse mundo em constante transformação. Por quê?
Porque a gente tem pessoas com conhecimento literalmente para ontem. Hoje já houveram mudanças, amanhã outras, depois outras. Então hoje a velocidade de transformação do mundo, ela tem sido muito mais rápida do que a nossa velocidade de preparação para essas mudanças. O que isso significa? O famoso multitasking. Significa exatamente o que está acontecendo aí. Provavelmente você está se enxergando nessa figura. Então hoje você precisa, né, lidar com as coisas da família, dos amigos, da empresa, negócios mudando. Nossa, apareceu um concorrente novo. Cara, tem uma startup ali. Putz, agora entrou pandemia. Meu, taxa de juros aumentou. Acabou, se eu estou numa marca de consumo, nossa, gente, cortaram a minha verba de comunicação, meu, como é que eu faço? Eu preciso rever toda a minha estratégia de go-to-market. Enfim, as coisas são muito dinâmicas, então a gente é muito multitask. E o que acontecia nas empresas, eu acredito que ainda acontece, olha, fulano, aproveita aí no teu tempo livre e faz uma inovação. Aproveita 10% do teu tempo e inova. Gente, isso é a maior fantasia que pode existir. E muitas vezes eu caí nessa e talvez você tenha caído nessa. Inovação não é um part-time job. Repito, inovação não é um tema para meio período ou um quarto do seu dia. Não funciona assim. Você tem que estar dedicado para inovar. Sem essa dedicação, sem essa curiosidade, sem conseguir olhar esse mundo tão dinâmico, tão amplo, com tantas coisas acontecendo, não rola. Você vai estar renovando. E se for isso, tudo bem, nada contra. Mas inovação demanda tempo. Essa pressão do negócio versus a inovação, ela precisa se coordenar. Se o seu gestor, se o seu líder ou CEO da empresa está fazendo muita pressão pela inovação, mas não está dando ou colocando tempo para isso, você precisa levantar a mão e falar, olha, eu ouvi numa live, e se você quiser mais exemplos aqui no livro do Lado I também, não dá para fazer inovação meio período. Quem consegue fazer isso, depois me escreve aqui ou me liga e me ensina, porque eu nunca consegui. Inovação igual a dedicação. Primeira barreira, tempo. E também, se você está inovando e você não tem tempo de discutir com os teus pares para baixo, para cima da alta gestão, se inovação for simplesmente aquela palavrinha, vamos inovar, precisamos ter cabeça de startup, precisamos, né, pensar fora da caixa, gente, isso é papo furado. Sem tempo não rola. Número 1. Número 2, barreira número 2, capital. Essa aqui é clássica também. O que eu quero dizer com capital? Budget é uma das coisas mais complicadas para se conseguir dentro de uma empresa. E se você trabalha em inovação, se você trabalha em novos projetos, em desenvolvimento de negócios, como intraempreendedor, né, você tem aquela árdua tarefa de propor o novo, de pensar o novo, deu crise. O que corta primeiro? Corta a linha de inovação, corta a linha de treinamento, corta a linha de mídia, de marketing, corta as linhas que estão pensando médio e longo prazo, tudo fica a curto prazo. Provavelmente algum de vocês que estão assistindo ou estão escutando essa conversa, trabalham em empresas ou em segmentos que sofreram isso, vivendo agora se você está no segmento de bens duráveis ou de produtos, né, de FMCG, né, de produtos de alta rotação, ou varejo, você está sofrendo isso na pele agora, é curto prazo, taxa de juros muito alta, ninguém consegue financiar, então, nossa, minhas vendas caíram, eu preciso fazer tudo muito curto prazo. Para onde que vai a inovação? Joga na gaveta, deixa do lado, ela não vai me dar resultado agora. Isso é um grande risco. Lembra do que eu falei no começo do papo aqui? Você que está chegando agora, quem não assumir risco nesse mundo volátil pode estar tomando o maior risco de todos. Inovar hoje não é mais desejável, é necessário. Se você não inova, você não está preparando o seu negócio para o mundo de amanhã. Você só está preservando o seu negócio para hoje. Será que isso é suficiente? Então aqui a minha provocação é, no capital, por que isso é uma barreira? É o dinheiro mais difícil de se conseguir e é o primeiro dinheiro a ser cortado.
qual que é a dica que eu dou para você? Eu gosto muito quando as empresas elas bloqueiam e elas fazem, então hoje em dia a gente chama isso muito de CVC, que é o Corporate Venture Capital. Então a empresa ela faz um bolo de dinheiro e ela protege isso para a inovação. Então olha, esse dinheiro é como um P&L, é uma reserva separada que não está considerada no negócio. Então eu não estou dispondo de X% do meu budget do negócio, que ele é importante para tocar meu fluxo de caixa, eu estou separando isso no começo do meu exercício. Então, olha, tem um dinheiro aqui, outro dinheiro aqui. Esse dinheiro é para aposta, é dinheiro para inovação. Esse dinheiro ele vai me servir de aprendizado, ele está protegido. Se eu tiver uma crise aqui, a não ser que for uma crise de falência, eu não toco nesse dinheiro. Ele está sujeito a outras coisas. Essa é uma dica importante. Esse é um jeito de conseguir proteger esse dinheiro. E não importa, esse dinheiro pode ser 0,5%, 1%, 2%, óbvio, quanto maior o bolo, melhor. Mas muitas vezes você pode estar num negócio mais conservador. E negócios mais conservadores, com mais assim, proteção contra risco, ou com mais medo de risco, aversão a risco, essa é a palavra que eu estava procurando, pega um dinheiro pequeno, mas protege aquele dinheiro. Fala para a liderança, olha, esse dinheiro aqui, ele tem dois objetivos. Um, fazer um teste e se der tudo errado, porque eu vou né, buscar eficiência no caminho e eu vou tomar risco, eu vou entrar em desconforto, na pior das hipóteses a gente vai aprender. Esse dinheiro vai ser um investimento em aprendizado, porque errar nos dias de hoje é aprender também. Cabeça de startup. Quem está me perguntando aí, ou está pensando, como eu trago uma cabeça de startup para dentro da empresa, erra pequeno, faz pequenos testes e se der errado, aquilo vira aprendizado, compartilha com a empresa. Muito importante. Capital, segunda barreira que a gente tem. Terceira barreira, recursos. O que são os recursos aqui? Recursos, eu vou falar principalmente de pessoas. Vou dizer um caso que aconteceu comigo muitas vezes. Eu precisava montar um determinado squad, se eu estava agindo em metodologia ágil, para fazer uma determinada inovação. Ou mesmo antes das metodologias ágeis, eu preciso fazer um grupo para fazer um projeto que tem a ver com inovação. Aí eu bato na área lá e falo com o diretor comercial. Ô diretor comercial, eu preciso dessa pessoa aqui que é a tua pessoa principal, né? O segundo, o gerente executivo aqui comercial. Puxa, Vacla, mas cara, eu não posso dispor dele, porque a gente está vivendo uma crise agora, como você está vendo, e esse personagem aqui é muito importante. Ó, mas faz o seguinte, pega o ciclano aqui, que é o trainee, que ele acabou de entrar na área, meu, esse cara tem uma potência, tem um talento, ele está chegando, ele está comendo a mesa, ele vai te ajudar pra caramba. Caramba, o cara tem muita fome. O que eu fazia? Eu pegava. Errado, não pegue. Esse é o terceira barreira, terceiro aprendizado aqui. Quando a gente vai fazer um squad ou uma equipe, qual que é o princípio? A gente já vai ver isso na metodologia. Eu preciso as pessoas com os talentos e as habilidades ideais para resolver determinado problema. A hora que eu não pego o gerente executivo e eu pego o trainee, eu não tenho nada contra o trainee. Se ele tiver as habilidades que eu preciso, é nele que eu vou. Mas qual que é a pessoa de cada área que tem habilidade para a formação desse grupo de alta performance, de alta potência? Eu preciso acessar e trazer essas pessoas. Se elas não estão disponíveis, cabe ao intraempreendedor ou intraempreendedora, ao inovador ou inovadora, levantar a mão e falar, gente, desculpa, vocês me deram tempo, bacana, vocês me deram capital, então eu estou aqui com dinheiro reservado, mas eu não estou conseguindo acessar recursos, eu não estou conseguindo acessar as pessoas certas. Se vocês não acessarem as pessoas certas, vai dar ruim, grandes chances de dar ruim. Por quê? Porque você já tem uma negociação corporativa que você precisa fazer entre as áreas. Se você não tem as pessoas adequadas, eu tenho uma pessoa muito boa aqui de marketing, uma pessoa que não é a pessoa adequada do comercial. O comercial vai ficar enfraquecido. Como é que vai ficar esse projeto no final, quando eu for apresentar? Vários pontos do comercial não foram atendidos. O que acontece? Volta tudo para trás.
Sabe aquele vai e volta, vai, o famoso projeto ioiô, ou projeto bumerangue. Eu jogo, vai lá, volta e pior é volta na minha cabeça. Então você passa a não ter sucesso, não ter êxito como intraempreendedor. Então cabe ao intraempreendedor ou intraempreendedor ser muito aqui firme. Olha, eu preciso ter acesso a tempo, dedicação de tempo, preciso ter acesso a capital, bloquear capital e recursos. Que outro tipo de recursos? Pode ser também, olha, eu preciso de recursos de agências, eu preciso de tecnologia, eu preciso de outros recursos. Olha, eu preciso de um lugar fora na empresa para eu poder fazer isso com um tempo separado, para que eu não seja comido pelas atividades do dia a dia, ou para que todo dia ou todo momento não bata na minha porta. Olha, você pode participar de reunião, você pode participar disso. Eu sou muito favorável a empresas que fizeram grandes saltos de inovação. A Ambev, Embev é um bom exemplo, criou uma estrutura fora da Embev. E daí saíram cervejas Colorado, saíram vários produtos novos, porque eles separaram, eles bloquearam dinheiro, bloquearam tempo, bloquearam recursos e separaram da nave-mãe. Um jeito muito interessante de acelerar inovação. Gente, vocês estão fazendo pergunta aqui, mas se eu estou de olho no tempo, eu já vou para elas, tá? Obrigado. O que eu não consegui responder também aqui, depois eu vou falando com vocês, eu respondo também no... Estou olhando aqui as perguntas de vocês, lá no YouTube ou no LinkedIn. Pergunta, Tuane, uma pergunta boa, provocação, hein? Boa provocação. Professor, você acredita ser possível inovar no ensino superior para além do EAD e considerando que é um serviço altamente regulado? Olha, Tuane, eu acho que no educação é um dos segmentos que mais necessita de inovação e de desregulamentação. A regulamentação ela é necessária para a gente balizar o nível do ensino, o que é uma universidade A, B, C, etc. Mas hoje eu dou um exemplo meu. Eu muitas vezes fui dar aula e eu não tenho doutorado, então não, você precisa ser um professor doutor. Eu sempre questionei, escuta, mas hoje eu acho que a academia precisa também muito de praticantes. Eu acho que a FIAP é um desses lugares, a Dom Cabral é um desses lugares que acolhe muito professores ou profissionais de mercado para juntar com a academia. Eu acho que a boa academia é aquela que tem muito poder aqui do aprendizado, ela tem muito olhar nessa construção do passado e colocando as pedrinhas de como é que a gente vai trilhar, e ela traz também a prática do mercado. Essa combinação eu acho extremamente poderosa. Poucas instituições fazem isso. Isso eu acho que é um grande pote de inovação. Como? Não sei, tem muita startup legal aí surgindo para tentar trazer coisas novas. Eu convido você, Tuane, a observar essas startups, o que elas estão fazendo. Vamos falar da quarta barreira, que são as metodologias. E aqui eu vou olhar, ter um olhar com um pouco mais de profundidade. A gente cresceu nesse ambiente organizacional, de empresa tradicional, da era industrial, que é esse ambiente hierárquico, que eu tenho uma liderança e tenho vários reportes, o modelo de comando e controle, foco no serviço, no produto, foco onde eu preciso fazer tudo perfeito. O feito não é melhor que o perfeito. Para lançar um produto, se a gente olhar quem trabalha em empresa, os ciclos de inovação são ciclos longos, de 12, 18, 24, eu já vi ciclos de até mais de 2 anos. Precisa estar tudo muito perfeito para eu lançar. Já um ciclo, onde a gente olha com metodologias ágeis, é um ciclo muito mais colaborativo, onde eu tenho mais foco no cliente. Em vez daquele foco, olha, o que eu sei, eu vou jogar para o mercado, que é um mais clássico, não, eu quero entender de fora para dentro, o que é muito a metodologia ágil. E muito mais, eu não lembro aqui quem falou sobre isso, fez esse comentário muito bem colocado das metodologias ágeis. Ela traz muito mais esse modelo de leveza, e de um olhar de fora para dentro para o inovador ou para o intraempreendedor. Aqui eu acho que vale a pena visitar rapidamente 4 princípios do Manifesto Ágil. Eu não tenho a pretensão de falar sobre todo ele, mas eu acho que
para quem gosta de inovar, e quem quer e quem precisa inovar e está aí, putz, eu não sei como fazer, aqui é um grande guia que pode ajudar, porque você está trazendo uma metodologia para dentro da empresa que ele é muito favorável à inovação. Então, ela é mais sobre foco nos indivíduos e nas interações do que nos processos e ferramentas. Então, ela está, a partir de um momento, eu tenho um problema para resolver, eu vou montar um grupo de pessoas com as habilidades necessárias, né, que é o squad, as habilidades necessárias para resolver este problema, e eu faço um sprint, eu estou muito mais preocupado em solucionar o problema do que em seguir um processo. Então é um jeito de você questionar ou evoluir determinados processos corporativos a partir de um teste real, da solução de um problema real. Ela é muito, a metodologia ágil ela tem muito mais a ver com o produto funcionando do que com as documentações, porque a gente vai construindo à medida que a gente vai fazendo. A colaboração com o cliente é muito mais importante do que as políticas internas, né? Então eu saio desse jogo corporativo, né? Eu comentei ali atrás da diferença do empreendedor e do intraempreendedor. Um bom intraempreendedor, né, e fui por 25 anos, ele tem que ser um bom navegador nos fluxos, pântanos, areias movediças corporativas. Né? Quantas vezes você está com uma ótima ideia e a ideia pode fazer toda a diferença para o negócio, mas a hora que você sai, já vem os anticorpos tentando combater. Então, por isso que essas 4 barreiras, eu diria, são super importantes para você, quase que como um radar, quando você tem um projeto ou você tem uma inovação, uma ideia na cabeça, você matutar aqui, baixar e falar, puxa, será que eu tenho o tempo para me dedicar a isso? Eu tenho o capital bloqueado para usar? Eu tenho os recursos disponíveis? E eu estou liberando, eu estou liberado ou liberada para trabalhar com metodologias ágeis ou uma metodologia mais flexível? E o último é as respostas às mudanças versus seguir o plano. Um exemplo que eu gosto muito de dar do mundo que a gente habitava e do novo mundo, a gente foi acostumado a seguir um mapa. Hoje o mundo tem muito mais a ver com olhar para uma bússola. Hoje eu tenho muito mais, olha, eu preciso ir para lá, mas eu não sei o caminho. Tudo bem, eu vou percorrendo esse caminho, eu vou criando os fluxos e os processos. Lembra que eu falei das metodologias? Que eu acho que a melhor metodologia é aquela adequada para resolver o seu desafio. Não existe talvez uma, talvez seja a combinação de 3. Eu acho que quando você acolhe os princípios ágeis, é um ótimo caminho que é aceito corporativamente e ele dá uma embalagem super flexível para uma jornada intraempreendedora. Faz sentido isso, gente? Boa. Aqui eu gosto sempre de usar esse slide, porque quando a gente fala de metodologias ágeis, e quem usa aí vai estar adorando, deve estar pulando na cadeira. Porque quando a gente fala de o manifesto ágil, ágil não significa rápido. E às vezes a gente costuma confundir as duas coisas e aí dá ruim. Porque a gente aplicar uma metodologia ágil não significa que, olha, o que eu demoraria 1 ano eu vou fazer em 1 semana. Não necessariamente, tá? O sprint pode durar 1 semana, mas ele vai fazer uma parte do processo. Então, um processo, um desenvolvimento de serviço, de produto, ele vai ser uma combinação de muitos sprints. Então, ágil significa agilidade, significa eu ter muito mais flexibilidade. Não necessariamente é algo muito rápido. E hoje, no mundo de startup, eu toda hora estou me deparando com isso. Ah, você que está na startup, puxa, que eu demoro 1 ano para fazer isso, você faz aí 1 semana. Como se fosse gritar Shazam e as coisas aparecem. Gente, não é assim. Inovação não tem a ver com rapidez, tem a ver com agilidade. Óbvio que a gente não pode ficar 1 ano, 2 anos, às vezes cozinhando o galo, mas vocês acham que o Facebook nasceu em 1 semana, o Airbnb nasceu em 1 semana? Provavelmente uma ideia, ela foi cozinhada ali em 1 semana, em 1 mês, em 2 meses. Tem várias séries aí no Netflix, na Apple TV, que vocês podem aprender e entender origem do Spotify, origem do Uber, origem de outras redes sociais, o próprio Facebook, e ver como isso não foi gritar Shazam. Muito desconforto, muito vai, muito volta, muito erro, muito conserto, muito risco, muitas coisas envolvidas que tem a ver com inovação. Bom, vou colocar uma outra pergunta
aqui, por que vocês acham que as startups são mais ágeis do que as empresas estabelecidas? Alguém arrisca me dizer aí, me responder essa pergunta? Enquanto isso eu vou olhando aqui as perguntas de vocês e bebendo uma água. Wendel, aqui, lendo tua pergunta, tenho muita dificuldade em lidar, comunicar com os fornecedores. Eu não gosto, eu nunca gostei de usar a palavra fornecedor, porque a hora que eu coloco a palavra fornecedor, eu coloco alguém muito distante. Eu sempre gostei, eu prefiro a palavra um parceiro, quase um sócio, um colaborador do meu negócio. Porque a hora que eu transformo um fornecedor e eu trago ele para a mesa da discussão numa inovação, então eu te dou um exemplo. Na época que eu estava na Nestlé, a gente fez um produto em colaboração com o Google. O Google sentou na mesa. Eu não fui lá bater no Google, você é um fornecedor, eu quero isso, 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 isso. Olha, eu tenho esse desafio do negócio, vem aqui, vamos co-criar juntos. Então, minha provocação para você, o meu convite, Wendel, para você, é deixar de olhar os fornecedores como fornecedores e dentro de uma metodologia ágil, traz eles para a mesa, divide o teu desafio, vê como eles podem te ajudar. Eu acho que a gente tem muito eu não estou dizendo você, tá? Estou dizendo até para mim. Ao longo da minha trajetória, eu sempre imaginava que, olha, sempre as melhores ideias vão vir das pessoas mais sênior. Quando você coloca pessoas inteligentes em volta de uma mesa, independente da idade, da geração, e aí eu acho que tem muito a ver com diversidade. Eu acho que diversidade é um propulsor tremendo, incrível de inovação. A hora que você tem pessoas diversas em volta de uma mesa, às vezes a melhor ideia vai sair da pessoa mais inesperada. Então convida essas pessoas para a mesa, acho super importante. Você pode se surpreender. Legal. Bom, enquanto vão chegando as perguntas, está aí. A diferença de uma metodologia tradicional e das metodologias ágeis. Uma metodologia tradicional, que a gente costuma aplicar muito em empresas, ela é de ciclos longos. Quem trabalha aí numa empresa multinacional, numa empresa mais estruturada, vai ver que tudo é muito longo. Então, não, gente, peraí, vamos entender aqui, vamos definir o que a gente quer, vamos olhar tudo aquilo que a gente tem dentro de casa, vamos depois construir. Puxa, mas para fazer isso, nossa, eu nem precisaria da área X. Nossa, mas se eu não chamar, putz, o cara vai ficar pé da vida comigo. Então eu chamo. No final, e eu trabalhei isso em algumas empresas, onde o grupo de trabalho de inovação tinha 40 pessoas. Qual que é a possibilidade desse grupo ser ágil e dar certo? Difícil, porque você está fazendo uma combinação, um combo muito mais político do que necessário. Quando nessa mesma empresa a gente fez um sprint de inovação e eu falei, olha, eu só vou chamar 8 pessoas. Nossa, a casa caiu. Eu virei o inimigo número 1 das áreas. Porque eu defini como intraempreendedor, olha, eu preciso dessa pessoa porque ela aporta isso, isso. Ah, mas e eu, você não está considerando a minha área? Eu falei, desculpa, a tua área não é essencial na criação. A tua área vai ser essencial na execução. É o segundo passo. Depois, mais tarde, eu vou te chamar para você colaborar. Nesse momento, eu preciso de muita agilidade. Então, inovar e intraempreender tem a ver com dizer não. Isso é muito comum em startup, que são ciclos mais curtos, que é o que você está vendo embaixo. Que são, olha, eu faço ciclos mais curtos apenas com as pessoas necessárias para a discussão. Então, eu não estou fazendo uma combinação política, eu estou fazendo uma combinação prática de habilidades que eu preciso para evoluir. Fechei, lanço, testo. Funcionou? Legal. Não funcionou? Eu vou trocando, eu vou arrumando isso à medida que eu vou avançando. E, gente, está tudo bem. Porque enquanto uma empresa grande ou estabelecida está buscando lucro e zero erro, uma empresa que trabalha metodologias ágeis ou uma startup está buscando crescimento e evolução. São mentalidades diferentes. Então, eu estou fazendo pequeno e estou buscando evolução, estou aprendendo. Em vez de ficar um ano, eu vou dar um exemplo para vocês. Numa empresa que eu trabalhei, a gente descobriu que um determinado ingrediente
né, ele estava sendo muito consumido. Isso entrou no pipeline de inovação, demorou 18 meses essa inovação para sair no mercado. Adivinha o que aconteceu? Quando a inovação saiu no mercado, o pico de consumo já tinha passado. Óbvio. O que precisaria ser feito? Eu identifiquei uma necessidade, lança. Cara, pega o mercado teste. Hoje a gente tem tanta habilidade. Pega uma máquina só da fábrica, transforma aquela máquina, toma um risco pequeno, faz aquilo, pega uma cidade teste, roda, funcionou, escala, não funcionou, beleza, volta a máquina, cancela, tá tudo bem. Errar é preciso no processo de inovação. Faz sentido isso para você? Espero que sim. Para terminar, antes de responder perguntas e abrir aqui um pouco para a gente conversar, eu queria falar um pouco de troca de contexto. Esse slide é um slide para mim, isso é uma pesquisa real que foi feita nos Estados Unidos e que eu gosto sempre de trazer. Dentro desse modelo de multitasking, onde a gente está fazendo várias coisas, repara num dia típico seu, num dia típico da sua vida. Eu estou, de repente, aqui fazendo uma tarefa, ou eu estou conversando com vocês aqui, fazendo uma apresentação. Obviamente, está pingando aqui, e-mail, está pingando WhatsApp, está pingando Slack, está pingando mensagem no LinkedIn, no Instagram. Toda hora eu paro e olho, toda hora eu paro e olho. O que isso está acontecendo? Isso está tirando a minha eficiência, que são os gráficos verdes. Então, o que acontece? Se eu estou focado em uma tarefa, eu sou muito mais eficiente. Quanto mais tarefas eu tenho, menos eficiente serei. Lógico, porque eu tenho que mudar contexto. E o que acontece hoje, tipicamente, nas empresas? Eu estou lá, de repente, fazendo um determinado projeto de inovação. Aí me chamam para uma reunião que tem a ver com outra coisa. Lá vou eu atender aquela reunião. Aí eu não necessariamente precisava estar naquela reunião, mas eu precisava representar a área de inovação. Mudou o contexto, é outra coisa. O que acontece? Minha produtividade cai. Isso acontece ou não acontece com você? Então, quando eu falo de tempo, é muito importante. Para inovar, a gente precisa bloquear tempo. Quanto mais tempo a gente tem reservado, mais produtivo seremos e as equipes que estão envolvidas no projeto também. Segundo, capital. Lembra que a gente falou, bloqueia capital. Não deixa aquele dinheiro, porque senão é aquele mundo frustrante que não termina mais. Começa um projeto de inovação que já tem um ciclo mais longo numa empresa tradicional, depois aquele budget que eu contava, né, aquele capital que eu contava, de repente vem alguém e toma. Frustração, desmotivação. Então, sempre ao começar um projeto, bloqueia. Olha, isso aqui é necessário porque eu estou explorando uma área importante de desenvolvimento, de crescimento do negócio. Ah, Vacla, mas isso é difícil. Eu sei que é difícil. Se fosse fácil, não precisava de gente como eu e como você. Pessoas que têm coragem, que gostam de desafios e estão lá para provocar. E curiosas, sempre para buscar coisas novas. Por isso que ser um intraempreendedor ou uma intraempreendedora não é necessariamente fácil. É uma vocação. Precisa de certas habilidades. É para todo mundo? Pode ser. Mas tem gente que gosta de tomar risco. Tem gente que gosta desse calor da incerteza, do desconforto, do criar, né, do idealista que gosta de coisas novas, de inventar coisas novas, né, do grande, do sonho grande. Quem tem esse tipo de personalidade está na área certa. Recursos. Não esqueçam de, olha, que recursos que eu preciso para fazer essa determinada inovação. Bloqueie esses recursos, garanta que você acesse esses recursos. Não se contente com menos. Se você tiver que partir numa jornada de inovação com a metade dos recursos ou com recursos mais júniores, para ou ganha mais tempo, fala, olha, eu faria esse projeto em 6 meses. Com isso que vocês me deram, eu vou demorar 1 ano. Ah, mas não dá. Puxa, então eu preciso, renegocia. Faz isso na largada, antes de começar. Não deixa para reclamar isso no percurso. Tarde demais. Você já assumiu um compromisso. Já está provavelmente no seu plano de resultado. Já está no seu PDI. Cuidado. Então, faz essas negociações no começo. E, finalmente, metodologias. Eu acho que aqui fica um convite para você que não usa metodologias ágeis
acolha as metodologias ágeis, porque ela vai ajudar você na prática a ter algum benefício da dúvida contra aqueles processos mais duros da empresa. E eu também não sou um crítico aos processos, porque o processo está lá porque ele precisa organizar. Uma empresa multinacional, em quantos países ela existe? Se não houver uma organização de fluxos, processos, áreas, vira, né, um modelo tribalista, que não dá, cada um faz o que quer. Então o processo e o fluxo ele é necessário, mas a hora que você traz uma metodologia ágil, você ganha uma liberdade condicional, vamos dizer assim, de usar, né, formatos novos e testar, aprender e depois progredir na empresa. Gente, faz sentido isso que eu estou falando? Essas são, na minha opinião, as 4 grandes barreiras e dicas de como sair delas. Eu vou abrir agora para... se você que está inquieto, inquieta, tem uma dúvida, tem um case, tem uma pergunta, manda aí. Vamos responder aqui. Deixa eu ir vendo aqui o que vocês estão falando. Caio, as startups não estão num lugar mais genérico, muito pelo contrário, se você fizer reflete comigo. A startup, a boa startup, óbvio que tem vários tipos de startup. A startup que progride, que cresce, ela resolve um problema de negócio. Ela tem muita clareza no problema a resolver. Então, às vezes, repara que os apps do celular, os apps que a gente tem dentro do nosso celular, ele resolve só uma coisa. O que o Uber faz? O Uber é um app de transporte. A hora que ele quis fazer um monte de coisa, não deu certo. O iFood foi lá e comeu ele. O iFood faz uma coisa, a não ser que ele seja um super app. Os apps do Airbnb tem a ver com estadia. O Airbnb, imagina o Airbnb se ele lança um programa de arquitetura de decoração. Tem a ver? Cabe na nossa cabeça? Não. Uma boa startup, ela é muito focada. Ela não faz coisas genéricas. Tanto é que tem uns segmentos, olha, HR Techs, EdTechs. Ela é muito focada num segmento para resolver um problema. Essa é uma startup que tem boa tração, na minha opinião, obviamente. Não trago verdades absolutas, trago minha experiência real. Boa. Gente, para ir terminando aqui, eu acho que as principais perguntas eram essas. Produção me avisando aqui que a gente está chegando no fim. Eu queria fazer um convite para vocês. Isso aqui, primeiro, vocês estão vendo o livro. Eu lancei um livro consolidando. Isso aqui foi, nossa, isso aqui são, acho que, metade de um capítulo desse livro. Escrevi esse livro compilando os 25 anos como intraempreendedor, um guia prático de como inovar e intraempreender na prática dentro das empresas. Eu via muita coisa teórica e aqui é um livro prático. Tem o podcast do Lado I, hoje, dia 29, saiu um episódio para quem é mais velho, quem tem aí 40, 50 anos. Cheguei aos 50 e agora, outros episódios com grandes empreendedores, contando aquilo que eles não contam nos palcos. O lado I, o lado dos inquietos, intraempreendedores, inovadores, insatisfeitos, inconformados. Se você é uma dessas pessoas, e se você provavelmente porque você está assistindo essa aula, quer inovar e não sabe como, vai lá escutar grandes nomes do mercado falando aquilo que eles não contam em outros lugares. E por fim, um convite muito especial, agora de 19 a 20 de julho, na FIAP, um FIAP Shift, empreendedorismo corporativo, como inovar dentro das empresas. 4 dias, um curso de extensão de 12 horas, onde eu vou dar um curso presencial para quem está um pouco cansado. Aí alguém fez um comentário aqui, nossa, eu não aguento mais EAD. Gente, quem está em São Paulo, Redondezas, trabalha em São Paulo, vai ter aulas e debates, discussões comigo e mais professores, grandes intraempreendedores de mercado. O Alexandre Lobo, que deve estar aí na live me assistindo, que é um grande amigo, um grande parceiro, grande intraempreendedor com uma baita carreira. O Eduardo Benzius também. Vai ter um Headhunter falando sobre liderança, convidados especiais num curso que eu, pelo menos até hoje, eu nunca vi no mercado. Um curso prático, 100% prático. Inscrições na FIAP, acessa lá, FIAP Shift, está aí empreendedorismo corporativo, de 19 a 20 de julho, preço acessível, pode dividir, vem, mas corre,
porque tem poucas vagas, tem muita gente que já se inscreveu. Espero você lá. Bora debater, bora conversar mais. Gente, obrigado pela conversa, obrigado pela participação, obrigado pelo seu tempo, se você está me escutando ao vivo ou se você está me escutando depois. A minha mensagem final é: não desista, persista, inova. Inovar não é para os fracos, é para quem acredita, para quem é entusiasta, para quem vai para cima. Bora inovar, que o mundo precisa de gente assim, precisa fazer a diferença e você é uma dessas pessoas. Obrigado, gente.